Bom dia, pessoal. Vamos começar hoje a nossa aula do 9º ano, certo? E nós vamos dar continuidade ao ensino dos conectivos lógicos, tá? Só lembrando que esse assunto de lógica ele é super interessante porque ele cai na maioria dos concursos públicos. Então, por isso é que eu sempre costumo dar esse assunto no 9º ano, tá bom? Porque eu acho que a maioria dos professores de matemática não passam conteúdo de lógica e acaba que vocês, quando forem fazer concurso público, você acha que aquilo ali não tem sentido nenhum, a não ser que você pague um cursinho. Que eu acho que isso, para aqueles alunos que não têm acesso, não adianta, muita coisa, porque não vai ter acesso a essas informações. Então, certo, a gente vai continuar. Eu vou dar um tempinho pro pessoal ir acessando, tá? A gente vai continuar com o estudo dos conectivos lógicos. O que são esses conectivos? Esses conectivos... Muito bem, Andrews. Obrigado por estar presente, tá? Espero que os demais também entrem na live. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui, tá bom? Nos comentários. Então, o que são esses conectivos? Esses conectivos são aqueles que vão ligar as frases, matemáticas, ou seja, as proposições. E cada um desses conectivos ele tem um valor lógico, ou seja, dependendo de como você vai reagrupar essas frases, eles vão ser verdadeiros ou falsos. E também eles podem ser colocados... Deixa eu só ver se fica aqui fixado, que tá tremendo bastante. Eles também podem ser, tá certo, colocados como verdadeiro ou falso e podem ser colocados na tabela verdade. E é essa tabela verdade que a gente vai passar para vocês, por quê? Porque lá na frente a gente vai ver que existem proposições que são compostas, ou seja, aquelas que são formadas por várias frases matemáticas ou várias frases com sentido lógico, que quando elas estão ligadas pelo conectivo, ela tem vários conectivos, não um só. E é isso que a gente vai começar, tá, a avaliar lá na frente, por isso que a gente tem que ver os conectivos logo inicialmente, beleza? Então, vamos lá. A gente viu na última aula, só para revisar enquanto o pessoal tá chegando, a gente viu o conectivo não e o ou. Então, vamos lá, só para relembrar. O conectivo i, ele é um acento circunflexo, tá? O i. E as proporções só são verdadeiras quando ambas são verdade. Então, só vai ser verdade se tiver assim, olha. Certo? Verdade e verdade, isso aqui vai dar verdadeiro, beleza? Então, esse conectivo i, ele vai ser o acento circunflexo. O conectivo não, ele é um tio, tá? E ele inverte o valor da proposição. Se ela é verdadeira, passa a ser falsa. Se ela é falsa, passa a ser verdadeira, tá? Então, se é V, passa a ser F. Se for F, passa a ser V, certo? Ela inverte o valor da proposição. E o conectivo ou, que é o inverso do i, O ou, ele só vai ser falsa, as proporções só serão falsas quando ambas forem falsas. O resto tudo será verdadeiro, ok? Continuando, a gente vai ver agora, lembrando que esses conectivos, eles têm nome, e aí é só assistir as aulas anteriores para vocês verem, tá? Então, a gente vai agora ver o conectivo que é chamado de disjunção. Esse aqui é o quarto conectivo, Disjunção exclusiva. Certo? E o que seria uma disjunção exclusiva? Ele é representado, pelo conectivo, que ele é um V com um tracinho embaixo, tá? Lembra muito a disjunção, que é aquele que a gente viu que é o ou. Mas ele representa assim, ou uma coisa, que eu vou botar aqui, ó, reticências, ou outra. Então, na linguagem simbólica, ou seja, o símbolo que eu uso é o V com tracinho, tá certo, embaixo. E na linguagem corrente, que é a linguagem escrita, eu vou substituir esse símbolo pelo ou, ok? Então, disjunção exclusiva é o ou. Como é que a gente pode avaliar isso? Quando a disjunção exclusiva só será verdade, tá? Só será... Isso aqui eu tô parafraseando, só lembrando, tá, gente? Tudo aqui é parafraseado para não ser definição geral. Só será verdade quando ambas, ou seja, quando as duas proposições
quando ambas proposições forem diferentes. Já tá dizendo, né? Ou uma coisa ou outra. Então, elas têm que ser distintas, tá? Então, vamos ver como ficaria a tabelinha verdade. Primeiro, toda tabela verdade começa com a proposição P. Depois, eu tenho a proposição Q, né? Isso quando tem duas proposições. No caso da disjunção exclusiva, tem duas proposições, porque é uma no início e uma no fim. Então, é P e Q. Tem proposição, por exemplo, negação, que só precisa de um, então é só P. E o que que acontece? Quando eu tenho P e Q, eu posso também ter P, disjunção exclusiva, Q. Certo? E o que que acontece? Se eu tenho duas proposições, isso quer dizer que são 4 linhas. 1, 2, 3, 4, tá? A primeira coluna, que é P, sempre eu vou colocar os valores lógicos dividindo a tabela. Então, se tem 4 quadradinhos aqui, olha, né? Porque são duas proposições. Lembrando que eu ensinei como fazer essas tabelas, tá? O número de proposições elevado, né? Então, por exemplo, se eu tenho duas proposições, é 2 elevado ao quadrado e assim sucessivamente. Então, essa proposição aqui, tá? Vai ficar assim. Se é 2, então eu divido na metade. Então, vai ficar meio a meio, tá? VV, FF. Se eu fiz a metade aqui, eu vou fazer a metade dessa primeira tabela. Se eu coloquei 2 a 2, vai ficar 1 a 1. VF, VF, tá? Então, tabelas verdades depende do número das proposições. Nesse caso aqui, se eu tenho 2, é 2 elevado ao número de proposições, tá? No caso, eu tenho P e Q, são duas proposições. Então, é 2 elevado a 2, são 4 linhas. Certo? Se fossem 3 proposições, então seria 2 elevado a 3, que é 8 linhas. E assim a gente constrói essa tabela verdade. Certo? Lá na frente a gente vai ver mais como é que monta. Então, não se preocupem não. Por enquanto, essas tabelas é o que vocês vão ter que lembrar para a gente colocar a regra, tá? Então, lembrando, P, que é a primeira proposição, se são 4 linhas, a gente vai dividir em 2, tá? Na segunda coluna, você divide da primeira. Se você colocou 2 a 2, você agora coloca 1 a 1. Então, verdade e um falso, verdadeiro, falso, certo? E aqui, que é a proposição composta, que é a disjunção exclusiva, tá vendo aqui? Eu tô juntando P e Q. Então, eu tô pegando esse valor lógico mais esse, olha. E a ordem altera os resultados. Então, leia sempre do jeito que tá aqui. Se primeiro é P, então eu leio primeiro P, para depois Q, tá? E, como eu falei, olha a regra aqui, olha. Será verdade quando ambas as proposições forem diferentes. Então, quando é que é diferente? Quando uma é verdadeira e outra é falsa. Ou uma é falsa e outra é verdadeira. Então, olha, os valores lógicos, eles têm que ser diferentes para poder ser verdade. Veja que aqui, ó, eles são iguais, é tudo verdade. Aqui também é tudo falso. Então, não pode ser, tá certo? Porque ou é uma coisa ou é outra. Então, nessa situação aqui, tá? Só é verdade quando ambas forem diferentes, tá? Esse com esse estão diferentes aqui, ó, é V e F. Aqui é F e V, não interessa, tá? E nessa situação aqui, onde é V e V, ó, P e Q é verdade. Ambas são verdadeiras. Isso aqui vai ser falso, tá? Também, se for ambas falsas, também vai ser falso. Porque a regra diz claramente, na disjunção exclusiva só é verdade quando ambas forem diferentes. Um é V, outra é F. Ou um é F e outra é V. Beleza? Então, vamos ver isso na linguagem agora. Na linguagem corrente. Vou até colocar aqui, ó. Linguagem corrente. Lembrando que linguagem corrente é a linguagem escrita, tá? Vamos ver um exemplo. Vamos dizer que P seja assim, ó. João é rico, tá? Q vai ser Carlos é ator. Pronto. O que é que eu vou fazer? Vamos dizer que eu peço para vocês fazerem, na linguagem corrente, a disjunção P
A disjunção exclusiva, tá? P ou Q. Como ficaria isso? Eu vou juntar essas proposições com o conectivo ou. Então, lembrem-se que o ou é porque é ou P primeiro ou Q segundo. Certo? Isso é linguagem matemática, né? E assim, o assunto é super tranquilo, porque como é linguagem matemática, é só você saber como é que a gente escreve matemática usando esses símbolos. E o que é que esses símbolos representam, né? Quando vocês forem estudar lá na faculdade, fazer vestibular e etc., muitas vezes caem questões de lógica e vocês têm que saber o que cada um desses símbolos representam, tá bom? Então, quem é P primeiro? É João é rico. Então, o conectivo, ele é ou. Então, é ou João é rico. Aí, eu coloquei esse daqui, olha, significa que é quem? P. Se é ou P ou Q, então vai ficar ou João é rico, ou de novo. Aí, agora eu coloco o quê? Carlos é ator. Que é meu quê? Então, na disjunção exclusiva, tá? Eu posso juntar essas duas proposições usando o conectivo ou, beleza? E isso aqui só vai ser verdade se uma dessa for verdadeira e a outra falsa, tá? Pode ser também trocado e etc. Lembre-se que vocês têm que assistir todos os vídeos para poder entender esse conteúdo, tá? Um vídeo depende do outro. Então, eu deixei lá tudo organizadinho lá no Google Class. Principalmente para os alunos que ainda não assistiram. Assistam lá. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá? No privado, que eu vou lá e respondo, beleza? Então, lembrem-se, linguagem corrente é a linguagem escrita. A gente vai pegar essas proposições e a gente vai juntar usando os conectivos. Lá na frente, a gente vai ver que a linguagem corrente, né? Eu posso usar vários conectivos na mesma proposição, beleza? Então, cuidado com isso. Vocês têm que lembrar da regra, certo? Da tabelinha verdade e do símbolo e de como ele é transcrito na matemática, tá certo? Vamos lá. O próximo conectivo da gente, ele é chamado de condicional, tá? Porque é uma condição. Então, preste atenção para vocês terem uma noção de como é que ele é feito. Ó, o quinto conectivo, só falta mais um, tá? E aí a gente encerra conectivos e a gente já vai partir para a construção de tabelas verdades. Então, o quinto conectivo, ele é chamado de condicional. O símbolo na matemática que representa essa condicional, ela é uma seta, tá? Então, toda vez que você vê uma seta na matemática, aquilo ali tem um sentido. Não é por nada. Tanto é que a gente, depois que vocês forem fazer algum curso assim, que precise da matemática pura mesmo, vocês vão saber que você não pode mais colocar setinha no resultado de alguma conta, porque aquilo ali tem um sentido matemático. Então, é importante que vocês saibam para que isso serve, tá? Então, a condicional, ela é uma seta e o significado dela é assim, olha. É se P, ou seja, se é proposição P, então é uma condição, tá? Para a proposição Q. Então, é se, então, tá? E entre essas reticências serão as proposições. Então, se alguma coisa, então tem que acontecer isso, tá? Então, esse é o símbolo da condicional. Deixa eu ver se foca direitinho. Então, nesse símbolo da condicional, existe uma regra que ela é clara, tá? Uma verdade, tá certo? Para ser verdade nessa proporção, jamais pode acontecer de uma verdade chegar numa falsidade. Olha, presta atenção. Então, só vai ser falso nessa condicional se na setinha aqui for V, antes dela for V, e ela chegar em F. Então, jamais essa seta pode sair do V e chegar no F. Como assim, professora? Olha, vamos dizer que eu fale assim, olha. Se 2 mais 2 é igual a 4, então 3 mais 5 é igual a 2. Gente, olha, isso aqui é verdade. 2 mais 2 é igual a 4.
Mas 3 mais 5, isso é igual a 2. Ó, isso aqui é verdade. Mas isso aqui, olha, é falso. Então, não tem como essa afirmação matemática ser verdadeira. Então, é isso que a gente está tentando mostrar para vocês, a linguagem matemática. O que essas afirmações, né, que vocês vão chegar lá no concurso, vocês vão ver se elas são verdadeiras ou se são falsas, usando esses conectivos aqui, olha. Então, se 2 mais 2 é igual a 4, isso é verdade. Então, 3 mais 5 é 2. Então, isso é falso, né? Porque isso aqui tem que ser condição para isso aqui ser verdade, beleza? Então, não existe isso. Então, vamos lá para as definições, tá? Então, na condicional, só será falso quando... Eu vou colocar sair, tá? Porque fica mais fácil de entender, porque já é uma seta, né? Quando sair de uma verdade para chegar, né? Chegar em uma falsidade. Então, isso a gente vai ver na tabela verdade da condicional. Lembrando, se é duas proposições, então eu tenho P e Q. Isso aqui é obrigatoriamente, tá? Sempre começa assim, tá, gente? Por P e Q. Como são só duas, aqui eu tenho P condicional Q, né? Como só são duas proposições, então lembrem-se que sempre é 4 linhas. Isso aqui não muda, tá? Essas primeiras construções da tabela, isso aqui não muda. Então, ó, se são duas proposições, são 4 linhas, e a gente sempre coloca na primeira coluna VV, FF. Na segunda coluna, VF, VF, tá? 2 a 2, 1 a 1, ok? E agora, na condicional, a gente vai fazer a regra. Então, só é falso quando sair de uma verdade e chegar em uma falsidade. Nessa situação aqui, ó, ambas são verdadeiras. Então, se ambas são verdade, isso aqui é verdadeiro. Aqui, olha, a primeira é verdade, que é isso aqui. E a segunda é falsa. A gente viu que quando sai de uma verdade para uma falsidade, isso aqui vai ser o quê? Falso. Nessa situação aqui, olha, sai de uma falsidade para uma verdade. Isso aqui, no caso, vai ser verdadeiro, tá? Isso pode acontecer. Ok? É regra matemática. Isso aqui pode acontecer. Se isso é falso, então isso aqui é verdadeiro. Pode acontecer, não tem problema nenhum, tá? E se ambas forem falsas, também vai ser verdadeiro. Então, nessa condicional, só será falsa se for um V, sair de V, e outro for F. Professora, e se eu invertesse isso aqui? Se eu colocasse Q primeiro e depois P? Gente, aí é que tá. Porque vocês precisam observar justamente esses conectivos, tá? Então, ó, se eu coloco isso aqui, vamos dizer que eu tenho P, Q, tá? E eu tenho Q condicional P. Vamos dizer que eu tenho essa tabelinha aqui, ó. Lembre-se que os conectivos, eles vão mudando. A tabela não vai ser igual quando chega no conectivo, tá? Só fica igual quando é aqui nas proposições. Então, vai ser VV, FF, né? VF, VF. Sempre é P depois Q. Se eu for colocar aqui, olha, sai de Q, então não posso fazer nessa ordem. Não é a ordem é trocada. Eu tenho que olhar primeiro V para depois chegar em quem? Em P. Então, aqui é V, saiu de V, chegou em V. Verdade. Saiu de F, chegou em V. Verdade também. Só que aqui, olha, saiu de V, chegou em F. Esse aqui vira falso. E esses daqui são verdadeiros. Então, a ordem altera o resultado. Tá bom? Então, sempre que a gente colocar P primeiro, Q primeiro, essa construção aqui não muda, tá? O que vai mudar é essas condicionais, tá? Essas proposições compostas, porque aí é que a gente vai ver o valor lógico dela, tá? Então, veja que a tabela mudou, olha. Aqui, o falso seria nessa posição, porque é P primeiro, depois Q. Quando eu troquei, inverti, aqui na terceira linha foi que ficou falso, tá? Então, são errinhos básicos e que a gente tem que observar bastante.
Vamos ver um exemplo agora na linguagem corrente, né? Como é que a gente escreveria isso? Então, vamos dizer que eu tenho P, tá? 2 mais 3 é igual a 8. E Q vai ficar 5 mais 9 é menor que 7. Beleza? Lembrando que as proporções não precisam ser obrigatoriamente verdadeiras, tá? Para a gente construir na linguagem corrente. Não precisa ser obrigatoriamente verdadeiras. A gente vai avaliar isso depois, ok? Se é verdadeiro ou falso. Eu não estou dando valor lógico. Valor lógico é aqui, ó, quando eu digo se é verdadeiro ou falso. Na linguagem corrente, eu só estou construindo a frase, beleza? Então, quando eu vou construir P condicional Q, eu não me importo com o valor lógico, tá? Isso é a linguagem corrente, tá? Isso aqui é a linguagem simbólica delas, ó. Então, estou transcrevendo para a linguagem escrita. Ok? Então, se está dizendo que é P primeiro, então lembre-se que aqui é um se, então, né? Se aqui no começo, então que. Então, vou colocar se. Aí, quem é P? Aí, agora eu vou escrever quem é P. Né? O conectivo é se. Se alguma coisa, então alguma coisa. Então, se P, então que? P é 2 mais 3 é igual a 8. Aí, o conectivo continua. Se isso aqui acontece, então, né? Aí, o que acontece? Quem é que? 5 mais 9 é menor que 7. Tá? Então, esse aqui é P. E esse aqui é Q. Ok? Se eu pedisse o valor lógico, aí o valor lógico é você dizer se essa proposição é verdadeira ou falsa. P condicional Q. Isso é verdadeiro ou falso? Aí eu teria que observar isso aqui, olha. 2 mais 3 dá 8? Não, isso aqui é falso. Certo? Aí, condicional que 5 mais 9 dá quanto? Dá 14. 14 é menor que 7? Não, isso aqui também é falso. Então, o que é que acontece? Essas proposições aqui, olha, se sai de uma falsidade e chega numa falsidade, a gente viu que isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro, tá? Então, valor lógico é diferente de linguagem corrente, tá bom? E agora a gente vai ver o nosso último conectivo para encerrar, tá? O nosso último conectivo, ele é chamado de bicondicional. Ele lembra a condicional, mas é a ida e a volta, tá? Então, nosso sexto conectivo é bicondicional. Certo? A bicondicional, ele vai ser representado por uma dupla seta, ok? E o significado dele, tá? Vai ser alguma coisa, ou seja, P, né? Se e somente se alguma coisa. Então, ele vai ficar entre duas proposições, né? P, se somente se, que. Beleza? Na bicondicional, a regra diz o seguinte, que só será verdade quando ambas forem iguais. Tá? Então, lembra, na bicondicional só é verdade quando ambas forem iguais, ou seja, o mesmo valor lógico. VV, FF, tá? Construindo a tabela verdade, eu tenho P, Q e tenho a bicondicional entre elas. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Você vai construir as primeiras colunas, tá certo? Aqui, ó. 4 linhas e as primeiras colunas. VV, FF, só que não muda. Aqui, VF, VF. E agora você vai avaliar onde é que ambas são verdadeiras. Quando tiver aqui, olha. Quando são iguais. Então, V e V, verdade. FF, verdade. Quando elas são diferentes, aqui, olha, vai ser falso.
Então, essa tabela ela é o contrário do ou que a gente viu lá, né? Que só era verdade quando ambas forem diferentes. Essa aqui só é verdade quando ambas forem iguais, tá? Um exemplo na linguagem corrente, que é a linguagem escrita, vai ficar assim, ó. Se eu tenho P, que é 5 mais 2 é menor que 7, e que vai ficar assim, 3 mais 1 é igual a 8, ok? O que é que acontece? Quando a gente for montar isso aqui, vai ser P bicondicional, tá? Que. Então, eu coloco primeiro P. Então, vai ficar 5 mais 2 é menor que 7. Se e somente se que acontecer, olha, que é 3 mais 1 ser igual a 8, tá? Então, isso aqui seria transcrever ela para a linguagem corrente. Se eu quiser o valor lógico, tá? Eu vou ter que avaliar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, 5 mais 2 é menor que 7? Não. Isso aqui é falso, tá? Então, se eu tenho P bicondicional que e meu P é falso, tá? Eu vou olhar agora meu Q. 3 mais 1 é igual a 8? Não, isso aqui também é falso. Então, se ambas, quando eu substituírem, forem iguais, tá? Então, isso aqui vai ser, verdadeiro, tá? Porque só é verdade quando ambas forem iguais. Pode ser, se fosse V e V, também seria verdadeiro, certo? Pessoal, a aula é gravada, vou deixar lá disponível. Lembrando que só quem ganha pontuação de presença é quem está presente realmente durante as aulas, tá? Quem não está participando vai fazer aquele artigo que eu falei para vocês. Quem não entregarem já está diretamente na final, tá? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês estudem também os outros vídeos. Qualquer dúvida, vocês podem até escrever lá no comentário, tá? Dos vídeos anteriores. E até a próxima aula que a gente vai ver. Não faltem porque é tabela verdade, tá bom? Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, Andrews, até. Tá certo? A próxima aula a gente será semana que vem. Tá bom? Tchau, até a próxima.